Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Tudo bem, queridos irmãos e irmãs? Estamos então celebrando, entrando no quinto domingo da Quaresma. Estamos nos aproximando. Esse pouco tempo que nós temos da Quaresma, estamos já próximo da paixão do Senhor, da grande festa que nós queremos celebrar, sua Páscoa, a ressurreição do Senhor, de modo que já desde o início da Quaresma, dos propósitos que nós colocamos diante do Senhor como proposta de mudança de vida, como mudança de libertação daquilo qual nós sempre queremos conquistar, né? A libertação. Como assim a esse povo que nós acabamos de escutar a primeira leitura, o povo então exulta ao Senhor, agradece pelas grandes maravilhas que o Senhor fez a esse povo, tirou o povo da opressão, devolvendo àquele povo uma dignidade, a libertação, o ser livre. Por isso o povo agradece. Então, deste modo, nós também, claro, será que nós agradecemos a Deus por tudo em nossa vida? Devemos agradecer desde o levantar de nossa cama, onde Ele nos traz para viver essa experiência aqui na casa do Senhor, para viver a experiência da escuta da Sua palavra, para assim mais adquirirmos conhecimento do Cristo Jesus, para assim ao encontro da Eucaristia que faz necessário para fortalecer de fato a nossa fé, o nosso entendimento, o nosso espírito que precisa ser cada vez mais alimentado e fortificado. Quando assim nós, na nossa disponibilidade, na nossa ação, sim, de querer estarmos com o Senhor, então nos faz de fato, queridos irmãos e irmãs, pertencente a esta família de Cristo Jesus, de Deus, então nos proporciona então a alcançarmos, a querermos mais. Mas para querermos mais, é preciso cada vez mais nos convencermos que precisamos estarmos nesse caminho da conversão. Querermos mudar a nossa vida, os nossos agir, as nossas atitudes, então é preciso tomar consciência, né? Então, se alegrar pelas maravilhas de Deus, agradecer cada vez mais por toda a graça que Ele nos concede. Então, é vivendo por meio dessa algo que nos proporcione cada vez mais a estarmos conscientes do meu compromisso, onde eu estou, o que eu posso fazer, do diferencial do meu agir. Então, tudo isso a gente vai colocando nas mãos do Senhor, tentando, nos esforçando para fazer a sua vontade. Então o Senhor, Ele não nos esquece, Ele continua a nos assistir, como assistiu aquele povo. Claro, um grande povo, né? Uma grande nação, da qual o Senhor liberta. Claro que ali houve divisões, houve blasfêmias contra o Senhor, houve aqueles que não acreditaram, quiseram voltar para a opressão, quiseram voltar para a indignidade. Então, o Senhor, Ele continua, mesmo diante de tudo isso, Ele continua fiel, Ele continua querendo renovar a aliança conosco. E assim Ele faz, porque Ele é Pai, porque Ele é misericordioso, porque Ele nos ama. Então, o que devemos então querer mais do Senhor? Se nós não fizermos a nossa parte,
se nós de fato não nos entregarmos ao Senhor a nossa vida. Então isso, queridos irmãos e irmãs, vai nos conduzindo, vai favorecendo a nós compreendermos qual é o nosso papel, o que é o ser cristão, o que é de fato viver o cristianismo em nossa vivência de fé. E assim Paulo nos traça para nós o perfil do ser cristão. Quando assim ele relata, assim a partir de uma experiência de vida própria dele, então traz para a comunidade filipenses, traz para nós, nessa oportunidade, alguns pontos que identifica, sim, o cristão. Assim, quando ele fala logo no início, na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema, que consiste em conhecer a Cristo. Primeiro ponto, conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo, o meu Senhor. Por causa dele eu perdi tudo, considero tudo como lixo, o desapego das coisas do mundo, desapego materiais, e nos apegarmos cada vez mais com algo que é para sempre em nossa vida. Juntar tesouros no céu, onde as traças não corroem e não acaba nunca, ou seja, a vida eterna. Então é isso que, queridos irmãos e irmãs, queremos cada vez mais vivenciar. E a gente vai vendo outros pontos que identifica e assim nos traz o perfil do ser cristão, para ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele, mas algo, estar unidos a Cristo, permanecer unido a Cristo, não com a minha justiça provindo da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo, a justiça que vem de Deus na base da fé, uma mais profunda e significativa que faz parte do perfil do cristão, a fé. Quer dizer, se nós queremos alcançar uma graça, se queremos um milagre que aconteça, devemos ter fé. Um ponto central para o ser cristão. Se temos fé, vamos perseverar. Também está aí, perseverar. Aconteça em que situação estivermos, ou o que acontecer, seja as tempestades que acontecem em nossa vida, seja as desgraças que acontecem no mundo, mas perseverar, porque o Senhor nos promete acreditar fielmente nas promessas de Deus. Aí está, queridos irmãos e irmãs, a fidelidade a esse propósito com que o Senhor, Ele então nos leva a experimentar, a fazer experiência no nosso dia a dia. Querer, né, é um ponto também muito importante. Querer no crer, para que aconteça de fato a justiça em nosso viver. E assim o Senhor, Paulo vai falando para nós. Se eu identifico em mim alguns traços desse perfil do cristão em minha vida, que bom. Então eu possa cada vez mais alimentar, eu possa cada vez mais testemunhar esse meu ser cristão, né? Quando a gente fala, eu sou cristão, às vezes estamos tão longe do ser cristão. E quando nós voltamos para um tempo tão distante, para aqueles homens que deram a sua vida, aos santos, claro, os mártires e tantas outras situações que assim deram a sua vida para professar a sua fé, para não desistir, para ser fiel à sua fé, ou seja, ao Senhor Jesus Cristo, derramando o seu sangue. Então, queridos irmãos, precisamos sim, cada vez mais permanecermos na fidelidade ao Senhor Jesus, né? Na sua misericórdia, no seu perdão, que vem a cada dia quando nós pecamos. Nós temos o perdão de Deus, isso é fato, isso é real,
Então já temos o perdão de Deus, né? Já temos a sua misericórdia, porque se não tivéssemos de Deus a misericórdia, o seu perdão, nada de suas promessas seriam reais ao nosso viver, ao nosso olhar, ao nosso entendimento, com que o pouco que nós entendemos de Deus, daquilo que Ele traz para nós. Então, queridos irmãos e irmãs, é necessário então que nós tomemos como compromisso firmado com o nosso sim ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quando assim nós recebemos o batismo, recebemos a graça de Deus por meio do seu Espírito Santo, que vai nos cobrindo, que vai cada vez mais nos fortalecendo para dizer cada vez mais o nosso sim com convicção. Fugirmos da cilada do pecado e do mal. Então o Evangelho nos traz essa realidade, tanto do perdão, como também do pecado, né? O pecado continua o mesmo, é pecado, né? Seja pequeno, seja... não, pecado continua sendo pecado. Diante disso, queridos irmãos e irmãs, Jesus então, ele é colocado contra a parede, é trazido para ele uma mulher pega em adultério. E eles vão dizer, né, segundo a lei de Moisés, essa mulher deve ser apedrejada, deve ser morta, porque ela cometeu um grave pecado. E ali diante do Senhor, se ele dissesse não, ele estaria indo contra a sua missão de libertação, de cura, de perdão, da qual ele traz para nós. Se ele dissesse sim, estava indo contra a lei de Moisés. Mas ele dá uma resposta bastante sábia, e aí desconcerta aquele povo, os homens da lei, que conhecem a lei, os fariseus que querem pegar o Senhor Jesus para prendê-lo, porque ele blasfema, dizendo que é filho de Deus, dizendo que ele é o Messias. Então, eles querem prender o Senhor Jesus, ou querem matar o Senhor Jesus, porque o Senhor incomoda no seu modo de agir, no seu modo de ser, incomoda os poderes, e assim nós sabemos disso. Mas o Senhor responde para ele sabiamente: se alguém tem alguém aqui que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E cada um foi saindo, começando dos mais velhos aos mais novos, né? Ou seja, ali estava Cristo como juiz, mas ele não estava ali para condenar. Ele não veio para condenar, ele não veio para julgar, ele veio para nos salvar. Temos que ter isso como algo concreto em nossa vida. Às vezes quem nos condena somos nós mesmos, pelos nossos pecados, pelas nossas más ações. Então vai nos levando à perda de algo tão precioso que é a nossa alma, né? Lembremos então do câncer. O câncer destrói o corpo, a carne. O pecado destrói a alma. Então devemos, irmãos e irmãs, estar atento a isso. Se eu não me importo com isso, então como é que eu vou acreditar de fato nas promessas de Deus? Se Ele quer a minha salvação, a salvação da minha alma, para uma vida eterna. É isso que eu quero? É isso que nós buscamos? É isso que nós nos esforçamos para fazer, mediante a tantas orações, a fé que nós temos, né? Então tudo isso, queridos irmãos e irmãs, nos leva a experimentar o amor de Deus grandioso, né? Que nos coloca diante do Senhor como, claro, o pecador que somos. Erramos sim, mas essa pouca fé que nós temos, o Senhor conta com essa pouca fé que nós temos, e é com essa pouca fé que o milagre de Deus, as maravilhas de Deus vai acontecer em nossa vida. Mesmo com esta pouca fé que eu digo que tenho,
nós não temos uma grande fé, mas o Senhor, nós pedimos ao Senhor: Senhor, aumentai a nossa fé, para que eu possa corresponder a tantas maravilhas, a tantos benefícios, e claro que Ele nos oferece. Então viemos aqui, na nossa gratidão a Deus, para o encontro que Ele quer fazer com cada um de nós, a cada dia, a cada domingo, e ainda mais nesse tempo tão rico com que nós vivemos, com que a igreja nos oferece. Então, queridos irmãos e irmãs, estejamos então cada vez mais atentos a vocês aqui, a vocês que nos acompanham pelo canal Coração da Imaculada. Então estejamos atentos a tudo isso. Ainda temos esse tempo, mais 2 semanas aí, para viver então a Quaresma, ou pouco menos de 2 semanas para viver a Quaresma, né? Porque a Quaresma ela assiste até a Quinta-feira Santa. Ali estamos ali vivendo ainda a Quaresma. Daí e diante já estamos nos preparando de fato para o Tríduo Pascal, para celebrar de fato a ressurreição do Senhor, que seja também a nossa ressurreição daquilo que deve morrer, né? Daquilo que deve ficar para trás, como Paulo mesmo fala, né? Ficar para trás, agora se torna um homem novo, porque eu deixei para trás. E às vezes aquilo que ficou para trás, às vezes nós retomamos e aquilo torna um sofrimento maior. Às vezes as mágoas, o rancor, o ódio nos tira a oportunidade de viver essa realidade cada vez mais próxima de Deus, da conversão que nós buscamos. Então, queridos irmãos e irmãs, deixemos com que a palavra de Deus possa suscitar em nós um bom viver, um querer cada vez mais viver na sua presença. Ele está continuamente a nos dizer, e ele vai perguntar a ela: alguém te condenou? Não, Senhor. Vá e não peques mais, vá em paz. Ele está falando com cada um de nós para nos afastarmos do pecado, porque é algo que corrói a nossa alma, destrói a nossa alma, e devemos cada vez mais alimentar e fortificar a nossa alma, o nosso espírito, que precisa ser cada vez mais vivificados a cada participação na Eucaristia, a cada participação na liturgia, a sua palavra, que nós possamos escutar belíssimamente e chegar ao nosso coração, convertendo então o nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada a nossa Mãe Maria Santíssima.